Boa tarde a todos. Eu e meu grupo viemos por meio desta apresentar sobre mitocôndrias e cloroplastos para a classe. O meu grupo é composto por eu, Igor, Matheus, João Paulo, Brian, Iago, Adailton e já vamos para a introdução. Na introdução, vamos falar sobre as organelas energéticas da célula. E nesse slide vamos ver as duas principais organelas responsáveis pela transformação de energia na célula: as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias realizam a respiração celular e produzem ATP, que é a energia utilizada pela célula. E já os cloroplastos realizam a fotossíntese, produzindo glicose e oxigênio. E apesar dessa diferença entre elas, possuem a dupla membrana, DNA próprio e ribossomo próprio, que são características que apoiam a teoria da endossimbiose. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Iago e vou falar um pouquinho sobre as estruturas e funções das mitocôndrias. Nesse slide, podemos observar toda a estrutura da mitocôndria, uma organela muito importante para a célula, porque é responsável pela maior parte da produção de energia. A mitocôndria possui duas membranas. A membrana externa envolve toda a organela e permite a passagem de pequenas moléculas, chamadas de purinas. Já a membrana interna apresenta várias dobras chamadas cristas mitocondriais. Essas dobras aumentam a área disponível para as reações da respiração celular, tornando a produção de energia mais eficiente. Na parte mais interna encontramos a matriz mitocondrial, que contém enzimas importantes para o metabolismo celular. Além de DNA circular e ribossomos próprios, isso mostra que a mitocôndria possui certa autonomia para produzir algumas de suas proteínas. Entre as principais funções da mitocôndria está a realização da respiração celular, processo responsável pela produção de ATP, que é a principal fonte de energia utilizada pelas células. Além disso, ela participa da regulação da morte celular programada, chamada apoptose. Por causa dessa função essencial na produção de energia, as mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia da célula. Agora que vimos a estrutura da mitocôndria e suas principais funções, vamos entender como ela consegue produzir ATP e fornecer energia para a célula. Isso se dá pelo processo que acontece em várias etapas. Primeiro ocorre a beta-oxidação, que é a quebra dos ácidos gráficos. A partir dessa quebra é formada a molécula chamada acétil-CoA ou acétil-CoA. Depois essa molécula entra no ciclo de Krebs, onde acontecem várias reações químicas que liberam energia. Nessa etapa são produzidas moléculas que carregam elétrons, chamadas de NADH e FADH2. Esses elétrons seguem para a cadeia transportadora de elétrons, localizada na membrana interna da mitocôndria. À medida que passam por essa cadeia, ocorre a liberação de energia, que é utilizada para bombear prótons e criar um gradiente de concentração. Por fim, entra em ação a ATP sintase, uma enzima que aproveita a energia desse gradiente para produzir ATP, que é a principal fonte de energia utilizada pelas células. Então, resumidamente, a beta-oxidação fornece matéria-prima. O ciclo de Krebs gera moléculas energéticas. A cadeia transportadora libera energia e ATP sintase, transformando essa energia em ATP. É por isso que as mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia da célula. Muito obrigado, gente, por prestarem atenção nesse slide. Bom, eu vou falar sobre a hipótese endossimbiótica. Este slide apresenta a hipótese endossimbiótica, que explica a origem de algumas organelas das células eucarióticas, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo essa teoria, uma célula procariótica ancestral englobou uma bactéria aeróbia, que passou a viver em associação com a célula hospedeira. Com o tempo, esta bactéria deu origem às mitocôndrias. Posteriormente, algumas dessas células também englobaram cianobactérias fotossintetizantes que evoluíram para os cloroplastos presentes nas células vegetais. Existem evidências que sustentam essa hipótese. A primeira é que as mitocôndrias e os cloroplastos possuem DNA circular próprio, semelhante aos da bactéria. Além disso, apresentam ribossomos do tipo
70S, característicos de organismos procariontes. Outra evidência é a presença de dupla membrana, sendo que a membrana interna corresponde à antiga membrana da bactéria englobada. Essas características demonstram que essas organelas provavelmente tiveram origem a partir de bactérias que passaram a viver dentro de outra célula, em uma relação de benefício mútuo. Olá pessoal, meu nome é Adailton, sou integrante do grupo 1. Eu irei falar um pouco sobre os cloroplastos. Bom, os cloroplastos são organelas presentes nos citoplasmas de células e organismos autótrofos, ou seja, seres como plantas, algas, fitoplânctons e cianobactérias. Ele é composto por duas membranas, uma membrana externa, que permite a passagem de íons e pequenas moléculas, e uma membrana interna, sendo uma barreira mais seletiva, que regula o transporte de proteínas e substâncias específicas. Entre elas, há um espaço intermembrana, sendo uma pequena região onde ocorre o trânsito de moléculas e proteínas entre a membrana interna e externa. Já internamente estão presentes os tilacoides, que são sacos membranosos achatados em formato de moedas, onde ficam os pigmentos fotossintéticos, como a clorofila e os carotenoides. Dentro de cada tilacoide, nós temos um espaço interno e fluido chamado de lúmen. Temos as granas, que são um conjunto de tilacoides empilhados. Ligando os tilacoides, nós temos as lâmelas, que são membranas tubulares que interconectam as pilhas de grana, e preenchendo o espaço interno do cloroplasto, fora do tilacoides, nós temos o estrona, que é um fluido gelatinoso e denso, onde as enzimas responsáveis pela produção de carboidrato são encontradas. Além disso, o estroma contém suas próprias moléculas de DNA circulatório, RNA e ribossomos, dando ao cloroplasto a capacidade de ser uma organela semi-autônoma. A principal função do cloroplasto é a realização de fotossíntese, ou seja, realizar a captura de energia luminosa e posterior conversão em energia química. Esse processo é dividido em duas etapas principais, fase clara e fase escura. Sendo uma fase totalmente dependente da presença de luz, a fase clara ocorre dentro dos tilacoides, onde a clorofila absorve a luz do sol. Nesse processo, a molécula de água é quebrada, liberando oxigênio para a atmosfera, e ao mesmo tempo são formadas moléculas de ATP e NADPH, armazenando energia para a próxima etapa. Já na fase escura, o processo ocorre independentemente da presença de luz. A planta absorve o gás carbônico da atmosfera e utiliza a energia armazenada na fase clara. O cloroplasto junta o carbono com o hidrogênio da água para fabricar glicose. Bom, essa foi uma visão geral sobre a estrutura e a função do cloroplasto, e para dar continuidade ao assunto, passo a palavra agora para o meu amigo João. Bom, explicando agora sobre a fotossíntese. A fotossíntese, em geral, é um processo onde a planta utiliza luz solar, ou seja, energia luminosa, para se converter em energia que ela irá utilizar no corpo dela, como, por exemplo, ATP ou, melhor falando, açúcar, como glicose. Ela é um processo onde ela ocorre tendo início com a entrada, ou seja, utilizando inicialmente CO2, que é absorvido pelas folhas da planta, H2O, que no caso é água, onde você é absorvido pelas raízes da planta, e energia luminosa, que é feita pelo próprio ambiente, pela luz solar. E depois de toda a reação da fotossíntese, acontece a saída de glicose, que é a energia, e o oxigênio, que é um produto, um subproduto que sai nesse processo. Para que ocorra essa fotossíntese, ela vai ocorrer no cloroplasto
E nisso que ocorrerá no cloroplasto, ela estará associada à clorofila, que é um pigmento que está dentro dos cloroplastos e mais especificamente dentro dos tilacoides. Ao lado a gente pode ver aqui um desenho ilustrativo, bem simplificado de como seria, onde nessa ilustração tem todos os elementos, como por exemplo luz solar, oxigênio, gás carbônico, os cloroplastos, a água e a glicose. Isso aqui é só um desenho bem simplificado para se mostrar. Agora entrando em outro assunto, mas que também está relacionado, a gente vai falar sobre a fotoquímica e o ciclo de Calvin. A fase fotoquímica ela vai estar ocorrendo nos tilacoides, enquanto o ciclo de Calvin vai estar ocorrendo no estroma. Falando mais especificamente da fotoquímica, ela vai ocorrer a absorção de luz solar, e através dessa absorção de luz solar terá a quebra da molécula de água, liberando assim o oxigênio e produzindo ATP e NADPH, que serão utilizados na próxima etapa. E outra coisa interessante de se dizer é que ela vai estar acontecendo, essa absorção de luz vai ser através dos cloroplastos. Já o ciclo de Calvin, ele será utilizado em carbônico capturado da atmosfera e a energia produzida na fase fotoquímica, aquela que a gente disse antes, que é o ATP e o NADPH, para fabricar glicose, que será o alimento da planta. Agora estarei passando para o meu colega Matheus para que ele possa explicar as outras partes. Bom dia, boa tarde pessoal. Hoje eu vou explicar a relação entre duas estruturas muito importantes para as células vegetais, o cloroblastos e as mitocôndrias. Essas duas organelas trabalham juntas no metabolismo da planta. De forma simples, podemos dizer que o cloroplasto produz o alimento e a mitocôndria transforma esse alimento em energia utilizável pela célula. Primeiro vamos falar do cloroplasto. O cloroplasto estão presentes nas células vegetais em águas e são responsáveis pela fotossíntese. Na fotossíntese, a planta usa três coisas principais: luz solar, gás carbônico e água. Com isso, ela produz glicose e oxigênio. A glicose é um tipo de açúcar, ou seja, uma fonte de alimento para a planta. Já o oxigênio é liberado para o ambiente. Resumindo, o cloroplasto transforma energia da luz em energia química e armazena na glicose. Agora vamos falar das mitocôndrias. As mitocôndrias estão presentes nas células vegetais e também nas células animais. Elas realizam a respiração celular. Na respiração celular, a mitocôndria usa a glicose e oxigênio e produz ATP, gás carbônico e água. O ATP é a principal forma de energia usada pela célula e como se fosse uma moeda energética, da célula. Você pode dizer então que a mitocôndria quebra a glicose e libera energia em forma de ATP. A parte mais importante é a relação entre eles. Os produtos de um processo são usados no outro. O cloroplasto faz fotossíntese e produz glicose e oxigênio. A mitocôndria usa a glicose e esse oxigênio para fazer a respiração celular e produz ATP, gás carbônico e água. Depois, o gás carbônico e a água podem ser usados novamente pelo cloroplasto na fotossíntese. Eles formam um ciclo. O cloroplasto produz o alimento e a mitocôndria usa esse alimento para gerar energia. Podemos dizer que a célula vegetal é como uma fazenda. O cloroplasto seria como a área de produção do alimento, porque ela fabrica a glicose usando a luz do sol. A mitocôndria seria como uma usina de energia, que produz e transforma essa glicose em energia para a célula funcionar. Essa relação é essencial para a planta sobreviver. A planta precisa de fotossíntese para produzir alimento, mas também precisa de respiração celular para transformar esse alimento em energia. Essa energia é usada em várias atividades, como o crescimento, a absorção de nutrientes, desenvolvimento das raízes, produção das folhas, flores e frutos. Também não podemos esquecer que a mitocôndria possui o DNA próprio e que os cloroplastos podem produzir glicosídeos via fotossíntese, que são exclusivos das células vegetais. Na agronomia, é muito importante ter esse conhecimento sobre as mitocôndrias e sobre os cloroplastos, porque eles aumentam a produtividade e a sustentabilidade das culturas que nós vamos trabalhar. Assim nos permitindo ter um maior entendimento da planta e maior conhecimento da planta e de sua microbiota, ou seja, todos os processos microscópicos que ocorrem dentro de suas células, que são de extrema importância para a produtividade e saúde da planta. Com isso, eu gostaria de finalizar